Bora então. Pronto. Acho que nós já estamos ao vivo. Boa noite, quem está chegando aí. Acho que ninguém ainda entrou, mas estamos no horário certinho, já conectados aqui para conversar. Vamos lá, minha gente. Vamos ver quem que vai entrar primeiro aí. Opa, Joaquim. Boa noite, Joaquim. Tudo bom? 8 horas em ponto, super em cima do horário. Tudo bem com você? Tudo certo? Oi, Cláudia, boa noite. Tudo bom? Como estão todos por aí? Oi, Elka. Oi, Reinaldo. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje todos juntos, graças a Deus, podendo compartilhar um pouco aqui da nossa fala, da nossa conversa, da nossa energia, que eu acho que é isso que a gente quer. Eu e André hoje precisamos passar para vocês a nossa energia, né, André? Os dois aqui já querendo estar saindo trabalhando, já estando com todo mundo, já disponíveis aí para nossa missão aí de estar com todo mundo, de estar no núcleo. Oi, Claudio Miro, boa noite. Tudo bem com você? Oi, Rô, tudo bem? Daniel, boa noite. Como estão todos? Como passaram aí o final de semana? Espero que bem, tenham curtido aí um pouco. Espero que tenham aproveitado, estava bem gostoso o feriado aí. Margarete, boa noite. Oi, Beth, tudo bem com você? Que bom que vocês estão por aqui conosco. Renato. Opa, bastante gente já entrando aí hoje pra gente, para prestigiar aí a palestra, as vibrações, pra gente estar junto aí numa corrente de amor, porque estamos todos aqui precisando de vibrações conjuntas. Oi, Luciana, boa noite, tudo bem? Cleusa, como é que você está? Como é que estão todos? Ah, obrigada pelo linda. Eu tô com um novo visual, gente. Eu não preciso mais de cabeleireiro agora, eu não gasto mais dinheiro com isso. No momento, minhas prioridades são outras. Ele nem desarruma. Se ele era desarrumado antes, agora ele tá perfeito. Tá sempre no lugar certo. Então agora é o novo visual. Tudo bom, Edna? Como vai você? Como vai a turminha sua de casa também? Então, todo mundo aí bem? Hoje eu tô aqui depois de um tempo aí, sem aparecer, né? Aqui me tratando, graças a Deus tudo dando certo, tudo correndo bem da melhor forma. Estamos aqui todos, algumas pessoas do centro passando por momentos aí mais difíceis de depuração, vamos dizer assim, de aprendizado, de karma, de alguma coisa, mas estamos todos, graças a Deus, com as vibrações nos recuperando muito bem. Silvana, tudo bem com você? A Silvana faz minhas toquinhas, mas hoje tá calor, eu resolvi não usar. Aí, Reinaldo, daqui a pouquinho já o André já faz as vibrações para a turminha. Boa noite, Rogério. Tudo bom? É, Beth, então, é isso. A gente vai vivendo assim. Sem cabelo, com cabelo, mas com alegria e certeza. Opa, Rosana, vamos fazer as vibrações sim. Já já o André vai fazer aquela vibração bem gostosa que vai chegar em todo mundo aí. Ô, Rogério, muito obrigada. A força maior que eu tenho é o que vocês estão mandando, que a gente vai aqui se alimentando junto com o plano espiritual, com força, com fé, com coragem, na certeza de que a gente vai vencer essa lição, né? Alguns de nós aqui, muito especialmente, né? A gente tem também a Lu, que a gente vibrou por ela, Lucimar, a semana passada, teve boas reações essa semana, graças a Deus. Ai, que bom, seu, que tá tudo em ordem, que estão todos bem. Esperar mais um minutinho aí pra gente já começar, dá 5 minutos do nosso tempo. A gente já vai começar o nosso Evangelho da Noite. E aí, para quem tá chegando, que não me ouviu falar, tá tudo bem. Estou sobrevivendo à quimioterapia. Tem os efeitos colaterais normais, que todo mundo meio que já conhece, mas é bem duro.
Hoje eu estou em prévia de quimioterapia, então amanhã eu tenho uma outra quimioterapia que, graças a Deus, é o final de um ciclo, início de outro. Então estou bem, com todas as vibrações e agradecimento pelas vibrações de todos aí, que eu sei que tá todo mundo aí junto, né? E essa força é o que faz a gente acreditar na nossa doutrina, no plano espiritual, no nosso planejamento divino, no nosso planejamento aí, né, kármico, enfim, no nosso aprendizado. Bom, acho que já dá pra gente começar. Oi, Ana Cláudia, boa noite, tudo bom? Então, acho que enquanto o pessoalzinho vai terminando de chegar, eu vou fazer a nossa leitura da noite. O nosso tema de hoje é conciliação. E para esse tema de hoje, eu trouxe um texto, né, pequenininho, como sempre, né, essa introdução, que chama-se Quanto aos Outros. Então ele diz assim, ó: se você acredita que pode alcançar a sublimação espiritual sem os outros, de certo ainda não chegou à verdade. A vida foi criada, a feição de máquina complexa, em que as peças diferenciadas entre si guardam função específica. Não fuja a engrenagem do seu grupo, se deseja aperfeiçoar-se e progredir. Os outros são as áreas destinadas à complementação e melhoria dos seus próprios reflexos. Através deles é que você se analisa para observar-se com segurança. Não intente transformá-los de imediato, porque qual ocorre? Conosco são espíritos em evolução, caminhando entre dificuldades e sombras para o conhecimento superior. Não exija deles a perfeição que estamos ainda longe de possuir. Este nos ensina a paciência, aquele a compreensão, aquele outro imperativo da bondade. Tanto quanto somos pessoalmente para cada um deles, testes vivos nesses mesmos assuntos. Acredite, sempre que os outros nos apareçam à maneira de problemas, somos para eles outros tantos problemas a resolver. Diz você que precisa identificar-se com a vida e descobrir-se para fazer o melhor. Entretanto, unicamente pelos outros é que você se encontra e se realiza para conquistas supremas da felicidade e do amor. Então, depois dessa breve reflexão, vamos fechando nossos olhos, já mais conectados com o plano superior. E vamos então pedindo, né, autorização para iniciarmos esse evangelho, que possamos estar atentos ao que precisamos ouvir, que possamos estar preparados para estar conectados com esse momento. E para que isso, enquanto o plano espiritual nos protege a nossa casa, nos traz a serenidade e a tranquilidade, vamos agradecendo. Agradecendo pela nossa vida. Agradecendo pela oportunidade de hoje estarmos aqui juntos, fazendo este evangelho, fazendo a nossa parte aqui no planeta Terra, que possamos agradecer pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho e subsistência, pelos nossos lares, pelo alimento à nossa mesa, pela nossa cama, pelo chuveiro quentinho, que possamos agradecer pelo momento que estamos vivendo, porque esse é o momento do melhor aprendizado que temos. Que possamos agradecer muito a esse plano espiritual que nos acolhe, a todos os colaboradores desencarnados e encarnados, ao Mestre Jesus e toda a sua equipe de médicos, de cuidadores, as falanges de amor, de luz. Que possamos agradecer pela presença de cada um deles em nossas vidas e que assim, repletos de gratidão por todo esse amor na qual estamos envolvidos nesse momento, que possamos então iniciar o Evangelho nesse lar, nos nossos lares, com a proteção e a luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Então agora eu vou deixar aqui, vou pedir licença ao Mestre Jesus, vou deixar o André descansando um pouquinho enquanto isso,
para eu ser inspirada a fazer essa palestra. Até já, André. Então vamos lá, minha gente. Vocês que estão aqui juntos, vamos lá fazer então a nossa reflexão da noite. Para quem está chegando agora, está me vendo com outro visual, mais leve, mais solto. Um visual de gratidão, né? Um momento onde eu estou aqui com vocês, não consigo estar presencialmente no momento, mas eu posso estar colaborando da melhor forma daqui e fazendo o melhor. Então quem chegou aqui depois, deixa eu ver, o Clóvis, boa noite Clóvis, é a partir daqui, ó. Boa noite Cida, tudo bem? Como é que você está? Marisônia, Clóvis já falei, a Isabel... Boa noite a todos, Márcio. Opa, vamos fazer as vibrações para todo mundo, sim, o André já vai fazer, tá? A vibração também a Margarete está pedindo. Então, já as vibrações vão estar acontecendo. Enquanto isso, que a gente se prepara para poder fazer as nossas doações de amor, vamos falar sobre o tema, que é conciliação. E falando um pouco sobre esse texto inicial que eu pude, né, que eu tive a oportunidade de selecionar para estar lendo, eu acho que ele tem muito a ver com os outros mesmo, né? O que significa conciliação, né? Significa que a gente consegue estar, de alguma forma, perdoando ou sendo perdoado pelos nossos inimigos. Tem uma fala, né, no Evangelho que diz: perdoa enquanto se reconcilia, enquanto está por perto. Né? Porque quando ele não estiver mais aqui, aí a conciliação fica um pouco mais difícil, né? Ou o encontro entre essas almas que precisam aprender alguma coisa fica um pouco mais difícil. Boa noite, Aline, Alina, né? Boa noite. Obrigada, Cida, que você gostou. Daniel, as vibrações sim. De uma lutadora, de alguém que tem certeza que vai vencer, né? E plena de fé na nossa doutrina e naquilo que a gente aprende aqui, né? Que bom, Viviane. Também estou muito feliz de estar aqui hoje, né? De estar bem para poder estar falando, né? E quando a gente vai falar nesse tema, conciliação, sempre parece uma coisa muito pesada, porque parece que aconteceu, com certeza deve ter acontecido alguma coisa em algum momento, se não for nessa encarnação passada, que faz com que parece que exista um conflito, que exista uma briga, que existe uma dificuldade relacionada a este relacionamento. E quando a gente vai falar nessa palavra conciliação, parece que a gente fez alguma coisa muito errado e a gente tem obrigação de efetivamente entender que a gente errou e que a gente precisa ir lá e pedir desculpa, ou oferecer uma mão em sinal de paz, ou oferecer um reencontro para poder acabar com aquela briga ou aquela confusão. Só que, na verdade, gente, a conciliação está muito ligada também a como a gente enxerga as coisas que vão acontecendo com a gente, né? Como é que, nessa relação com pessoas, né? Porque quando a gente fala nessa questão da conciliação, a gente sempre está pensando no inimigo, que em algum momento a gente criou. Só que a conciliação, ela tem a ver muito com um processo de compreensão, né? De compreensão do que o outro trouxe, né, para nós, que foi o melhor dele, e aquilo que nós também trouxemos, porque sempre numa desavença, seja emocional, seja religiosa, seja o que a gente está vivendo aí no mundo com as guerras, seja de alguma forma, a responsabilidade nunca é de um só, né? A gente sempre tem um conjunto de fatores e no mínimo 2 pessoas envolvidas no processo. E para cada processo a gente tem vários pontos de vista. Então, quando eu vou olhar do meu ponto de vista, eu estou achando que aquilo que eu acho, que é a minha opinião, seja o melhor. No entanto, o fato de eu achar que a minha opinião é que está certa, não quer dizer que o outro, que também esteve envolvido nessa situação, ache que a minha opinião está certa. Muito pelo contrário, se está havendo alguma discussão, alguma briga, alguma desavença, é porque as opiniões são contrárias. E aí eu gosto muito do exemplo do 6 e do 9, né? Se eu estou de um lado de uma mesa, com o número teoricamente 9 de um lado da mesa, do outro lado vai ser um 6. E se eu virar o lado, também vai ficar diferente, porque o que era 6 virou 9, o que era 9 virou 6.
O certo seria a gente olhar pelo mesmo ponto de vista e que cada um possa colocar a sua realidade, o que fez aquela pessoa ou aquela indivíduo, aquele grupo pensar daquela forma. Se a gente tivesse um pingo, obrigada, Rogério, pelas vibrações, agradeço muito mesmo. Se eu for olhar por um ponto de vista comum, também talvez eu não tenha crescimento, porque se todas as pessoas pensarem do mesmo jeito, eu não tenho crescimento. O problema é quando a gente fica radical sobre aquilo que a gente pensa. E tudo aquilo que é radical, tudo aquilo que é extremado, nunca é a forma mais correta. Porque onde existe um radical, do outro lado existe um outro radical também. E é por isso que a gente tem muitas desavenças em família, muitas dores, muitas reencarnações repetidas sobre o mesmo assunto dentro da nossa vida e das nossas famílias e dos nossos contextos, porque a gente insiste numa opinião. Tudo bem, a gente cresce nas nossas experiências, a gente sempre vai achar que o nosso ponto de vista está certo. E tá ok, são as nossas experiências. Porém, muitas vezes, compreender que um outro também tenha a sua verdade é a gente ter um pouco de flexibilidade para a convivência. Então, quando se trata de inimigos, claramente, cada um viu do seu lado. E normalmente, nessas situações, acaba acontecendo um fator muito sério, que é a questão do ódio. O ódio é uma intensidade de amor, é um amor que não foi compreendido. Então, quando existe muita raiva numa relação, naturalmente existe um amor que não foi olhado. Existe uma forma, né? Porque o amor incondicional, que é aquele que a gente está o tempo inteiro tentando trabalhar, ele está intimamente relacionado com aceitar o que o outro é, aceitar a situação do jeito que ela é, aceitar como as coisas são, porque quando a gente acha, que aí a gente não muda ninguém, obviamente, mas que a nossa forma de amar é a correta e que o outro tem que estar coerente com aquela forma de amar, a gente sai do amor incondicional. O amor incondicional, ele tem a ver com o quê? Com aceitar as pessoas como elas são, aceitar as circunstâncias como elas são. E sempre aqui vocês vão estar me ouvindo e já me ouviram falar, e eu vou repetir, o nosso núcleo familiar é o nosso principal cadinho, muitas vezes de inimigos, muitas vezes de espíritos que no passado tiveram alguma desavença e que na maior parte das vezes podem vir, e eu acredito muito nessa suposição, né? Como mãe e filho ou pai e filho, ou dentro da mesma classificação familiar, né? Até como irmãos, para quê? Para que a gente possa aprender a ter aquela convivência e no amor fraterno da família, a gente aprender a olhar para aquele ponto de vista diferente. Muitas vezes a gente vem, isso a gente que estuda na doutrina, a gente acha que são espíritos endurecidos, né? A gente acaba convivendo com pessoas que a gente fala assim, nossa, a pessoa nunca vai mudar, ela nunca vai enxergar o que ela está fazendo, ela nunca vai ter uma coisa melhor na vida dela, como pais, como filhos, como avós, como tios, como, enfim, né, próximos. E aí a gente vai perceber que é só porque a pessoa é diferente daquilo que a gente pensa, aquelas desavenças que acontecem, quantas crianças acabam já criando birras desde cedo. Obrigada, Margarete, agradeço muito as vibrações. Boa noite para quem chegou agora também. Essas desavenças, às vezes a criança bem pequenininha, ela já tem problemas de relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, chora porque tem que ficar com aquela pessoa e às vezes a gente não entende por quê. Muitas vezes é um inimigo do passado, alguma desavença do passado que está voltando aqui. E a oportunidade da conciliação. Ah, mas o que é que eu tenho que fazer então? Gente, no mínimo, não julgar, né? E assim, entender que muitas vezes o que o outro está trazendo como prática de desavença, ou o contrário ao que a gente pensa, é exatamente, muitas vezes a gente se burilar para aceitar o diferente da gente, para aceitar a diferença no outro. Então veja, muitas vezes, independente do interrelacionamento pessoal, isso acontece muitas vezes no trabalho, a gente fala, nossa, aquela pessoa deve ser o meu karma, porque eu tenho um monte de complicação com ela. Às vezes com chefes, às vezes colegas de trabalho, isso lá no mundo externo. E grande parte no mundo interno. E quando a gente tem que se reconciliar com a gente mesmo, que eu acho que hoje é uma das grandes coisas que a gente vivencia, como é que eu me reconcilio e me aceito da forma que eu sou? Ama o teu próximo
como a ti mesmo. Quer dizer, eu só posso apreciar o outro ou ver alguma coisa positiva no outro se primeiro eu puder olhar para mim, e aí a reforma íntima é muito rica para esse processo, onde eu passo a olhar para mim também como um ser em construção, como uma pessoa que está aqui para aprender e não ter vergonha, e eu não digo em erro, né, mas de se enganar diversas vezes. Os enganos ou as falhas, elas servem para nos mostrar das nossas imperfeições. Porque muitas vezes nós estamos arrogantes, achando que a nossa opinião é melhor, que a gente não tem erros, que a gente não tem limitações, que a nossa verdade é absoluta. Isso, no fim das contas, acaba sendo uma espécie de tirania para com nós e com o outro. Porque, gente, quando a gente se acha, já nessa encarnação, a gente está aqui, e a gente já é perfeito, e a gente já é pleno, e a gente já atingiu um patamar de perfeição, porque tudo que a gente faz, no nosso ponto de vista, é muito bom, é o primeiro passo para a gente entender que a gente está totalmente na via contrária. Porque não existe, se a gente tivesse essa perfeição nesse mundo, a gente já não estaria mais reencarnando e já estaria mais perto lá do nosso mestre. E se a gente está aqui ainda nessa busca, nesse burilamento, é porque nós temos muito ainda a aprender sobre nós mesmos para começar. E é isso que a reforma íntima vai nos trazer. É isso que esse processo de reconciliação, quando eu falo da gente se reconciliar com a gente, é a gente saber das nossas capacidades, das nossas limitações, compreender que os enganos ou os erros, eles são feitos para o nosso aprendizado. Quantas vezes a gente se acha inatingível, e vamos falar um pouco aqui da doença, quando que alguém tão saudável quanto eu, em termos de cuidados de saúde, poderia imaginar que eu teria uma doença como câncer, por exemplo, né? Eu achava que eu nunca teria isso, porque eu como bem, eu faço exercício, eu faço terapia, eu faço um monte de coisa, e eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Isso foi, para mim, e dentro desse aprendizado, dentro disso que a gente tem, exatamente a grande pergunta é: por que que isso está acontecendo comigo? Qual que é o burilamento que eu tenho que ter? Né? O que é que eu tenho a aprender? É um projeto kármico? É uma trajetória? É um aprendizado? É um aprendizado para mim e para quem está à minha volta? E aí, dentro da nossa doutrina, a gente vai encontrando explicações sobre tudo. Não só a doença, mas sobre as convivências, sobre filhos difíceis, sobre filhos com doenças, sobre pais com patologias de senilidade, de ausências, né, de demências. Tudo isso, gente, todas essas coisas que nos aparecem, tanto a nível emocional quanto físico, elas estão aqui para nos mostrar que precisa ter uma conciliação, né? Uma reconexão com a nossa essência, uma reconexão com o nosso ser superior, que nada mais é do que com toda essa vida da eternidade que a gente tem para viver, né? Com essa nossa vivência nessa erraticidade ou nesse plano reencarnatório, né? Quantos e quantos ainda estudos a gente vai precisar fazer para a gente se reconciliar com as verdades divinas, né? Que a gente aqui fala muito sempre, eu gosto de repetir, sobre a cartilha de Jesus, né? Quantas e quantas encarnações ainda a gente vai precisar voltar para a gente prestar atenção no que a gente ainda não está olhando, o que a gente está tentando deixar de fazer pela nossa teimosia, pela nossa inflexibilidade, pela nossa dificuldade em olhar o outro na sua autenticidade, né? Pela nossa dificuldade em ver que a gente acha que a nossa opinião é suprema, né? Que a forma como a gente está vivendo é a melhor forma do mundo. E quem pode saber isso? A não ser nós mesmos, se nós fizermos a trajetória do amar a si mesmo, né? Para que a gente possa também amar o outro dessa forma. Quando a gente agride, porque a gente também está se agredindo. Quando a gente critica, a gente também está se criticando. Quando a gente acha que o outro é determinada coisa, seja lá o que for, é porque a gente está vendo o nosso reflexo ali. A gente está vendo a nossa verdade estampada e mostrada no outro. Então, quando a gente pensa, né,
de novo, nessa reflexão da reconciliação, né, dessa conciliação, muitas vezes, nessa conciliação, é entender que o outro não vai mudar mesmo, né? E que aquilo que o outro está fazendo, que nos agride, que nos machuca, é uma mudança de atitude nossa. Nós é que precisamos, muitas vezes, vibrar pelo outro, pedir pela melhora íntima do outro. Porque aqui a gente fala muito e conversa muito sobre a reforma íntima. Às vezes quem convive com a gente não pensa na reforma íntima, não está nem preocupado com isso. A pessoa está tão plena de si, achando que ela mesma, seja ela, qual a categoria dentro da hierarquia da nossa família. A pessoa acha que ela está tão certa que ela não tem na cabeça dela a possibilidade de achar que ela tem que mudar alguma coisa. Porque ela acha que ela é plena naquilo que ela pensa e faz. E nós, dentro da nossa doutrina e daquilo que a gente está o tempo inteiro batalhando, exatamente para entender as nossas imperfeições. Que imperfeições são essas? Não importa quais sejam as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas muito particularmente em relação a esse externo, né? Essas pessoas que nos desafiam. Gente, os nossos desafios são imensos o tempo todo, né? E é nos momentos mais difíceis que a gente vai enxergar esses desafios de quem está perto, né? É nos momentos de perda de emprego e perda de dinheiro, é nos momentos de doenças, é nos momentos em que tem pessoas na casa que precisam de um auxílio maior, é nos momentos onde a gente vai olhar efetivamente como a gente vai conseguir prestar atenção no outro e na gente, o que a gente vai fazer com isso. E, gente, não existe uma fórmula, óbvio, né? Mas existe pelo menos a gente pensar qual que é o nosso papel aqui, né? Qual que é o nosso aprendizado? Então, o nosso papel é mostrar alguma coisa para quem? Primeiro para a gente, né? Que eu acho que é o principal aprendizado. Mas também, de alguma forma, mostrar, se expor sobre a nossa realidade, conversar sobre as coisas. Gente, o diálogo é uma grande opção para a conciliação. Porque as pessoas não têm bola de cristal para poder imaginar o que a gente está pensando. Assim como nós não temos bola de cristal para entender o que o outro está pensando. Então, como é que a gente vai poder chegar numa harmonia e numa situação de equilíbrio se a gente não se colocar? E quando eu falo em se colocar, não é na briga, na discussão, é numa opinião, assim, que é a sua opinião e acabou. Quando a gente vai discutir verdades, principalmente em relacionamentos, vamos colocar assim, qual que é a grande verdade? Eu acho que uma forma que eu tenho aprendido, e que eu acho que isso é muito bacana, inclusive que chama-se comunicação não violenta, que também é um estudo muito interessante, e que tem a ver com o aprendizado total de Jesus, que é a gente colocar sobre a gente o que a gente está sentindo quando a gente vai conversar com as pessoas, em vez de dizer, você é isso, você é aquilo, você falou isso, você agiu dessa forma. A melhor forma da gente se posicionar sem criar uma guerra é eu estou sentindo isso, eu penso assim, eu sinto isso. Porque quando você coloca e traz para você, você está dizendo de você, você não está acusando o outro. E muitas vezes na hora que a gente tem reação, a gente fala assim, você fez isso, você fez aquilo, eu não gostei do que você fez. Gente, hoje a gente aprende, e é essa a reflexão do amor incondicional. É você dizer como você está se sentindo. Porque você dizer o que você sente, você faz com que o outro reflita sobre ele também. Ah, mas o outro não escuta o que eu estou falando. Ok, mas você pode dizer, eu estou falando de mim, eu não estou falando de você. Eu não estou te acusando. É claro, gente, com a intenção que a gente tem de realmente fazer uma conciliação, né? Então, quando eu tenho a oportunidade de poder falar sobre o que eu estou sentindo, também traduz para o outro uma coisa que talvez a outra pessoa nunca tenha ouvido isso. Você dizer o que você está sentindo, e claro, o que você está sentindo não é agredindo o outro, é o que você profundamente está sentindo. Eu me sinto insegura com alguma coisa, eu sinto que isso não está bom para mim, eu sinto que eu não estou satisfeita com uma situação que eu estou vivendo, eu não estou confortável com essa situação. Quando você tem a possibilidade de falar sobre o que você está sentindo, de alguma forma você diz para o outro assim, olha, eu não tenho como saber de você, mas eu tenho como saber de mim, neste momento. E isso cria, gente, uma possibilidade de diálogo.
E como nós não estamos acostumados a olhar para nós para falar da gente, a gente acaba acusando o outro e achando que o outro que é culpado por todas as nossas questões, por tudo aquilo que está ruim, por todas as desavenças, inclusive com criança, gente, com jovem, né? É muito importante os pais ou, né, as pessoas, os cuidadores dos jovens, não sei, que possam colocar para eles: olha, eu me sinto muitas vezes insegura em relação àquilo que você está passando. Muitas vezes eu preciso brigar porque eu tenho medo que você sofra. Eu não gostaria que você passasse por aquilo que eu passei. Eu tenho medo que aconteça com você o que aconteceu comigo. Então o jovem, ele também vai entender que nós adultos, vamos dizer assim, não somos deuses, que temos alguma experiência de vida que também pode colaborar, porque é bom saber também que os pais ou os que estão em volta também têm sentimentos e sensações. E muitas vezes a gente deixa de falar para o jovem alguma coisa, a gente fala como uma ordem, porque é o jeito que a gente entendeu de respeito, que tem que falar mais duro, que tem que proibir. Claro que tem que dar limite. A gente tem que dar limite sempre, gente. Não tem jeito. Isso não dá pra gente fugir do limite. O jovem, a criança, todo mundo precisa de limite. Porque é assim que a gente convive, é dando o espaço que o outro pode caminhar e o outro te dando espaço até onde você pode caminhar em respeito ao crescimento dos dois. Isso é conciliação. Então, para o jovem tem que dar limite, para a criança tem que dar limite sobre o que pode fazer e o que não pode. Claro, isso a gente não tem como fugir disso. Isso é uma responsabilidade dos cuidadores, dos pais, de quem está junto. Mas também ter a sensibilidade e muitas vezes até a humildade de admitir que naquele momento a gente também pode ter feito algum comentário ou falado alguma coisa na hora da raiva e que não era bem aquilo, que o jovem não precisava ficar chateado com o que foi falado e nem se revoltar com aquilo. Boa noite, Daniel. Mas que a gente pode, de alguma forma, se expor. Não há problema se expor, gente. A gente pensa muitas vezes que a gente adulto, né? Que está se expondo é uma fragilidade, demonstra uma coisa frágil, até para os outros, não precisa ser mais velho ou mais novo, não. Até a gente se demonstrar frágil, parece que o outro vai pisar, parece que o outro vai machucar. E quando a gente, humildemente, a gente se coloca na mesma condição, né, de sentimentos, de sensações, de fragilidades, se o outro entender como uma fraqueza, azar do outro, mas você tira um peso enorme de você. A gente tira um peso enorme da gente, por quê? Porque a gente foi claro e honesto com os nossos sentimentos e sensações. Porque a gente buscou mostrar para o outro que a gente também é gente, que a gente também está aprendendo, que a gente está vivendo um momento de crescimento, muitas vezes de limitação. Muitas vezes a gente está com uma tristeza profunda e a gente acaba... Tem pessoas que são assim, na tristeza acabam agredindo o outro, né? Em vez de se recolher ou conversar de uma forma melhor. Então, gente, a conciliação, ela exige várias possibilidades. E uma delas é a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a gente pode estender uma mão, mas a gente também pode aceitar uma mão que foi estendida. A gente pode acenar com uma bandeira branca, mas a gente também pode receber uma bandeira branca de paz. Então, isso é o mínimo, gente, para a gente começar, vamos dar continuidade, obviamente, ao nosso processo de evolução, que é um processo de crescimento constante, é uma reflexão diária, é um acordar todos os dias pronto, né, para olhar a vida com mais serenidade, com mais compaixão. É momento de a cada dia a gente levantar e agradecer a Deus pela oportunidade que a gente tem de aprender com tudo aquilo que a gente vivencia, né? Com a oportunidade que a gente tem de vislumbrar sempre a luz do amor, a luz da convivência, a luz do crescimento, né? É a luz de olhar para todo esse universo que é o amor que Jesus tem pela humanidade, por nós e por todo esse aprendizado, para que a cada dia a gente possa se burilar, né? E o burilamento da noite é exatamente pensar nessa conciliação, né? Olhar para o outro com mais amor, né? Com mais serenidade, com um pouco mais de compaixão,
com um pouco mais de compreensão sobre o momento do outro e entender que nós somos apenas uma areinha no crescimento da vida, mas que a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar envolvido numa areia enorme, né? A gente é uma gotinha e a gente vai virar um mar, mas que a gente possa fazer a nossa parte, tá bom? Então a reflexão da noite fica aí para que cada um possa se colocar à disposição, né, nessa semana de se reconciliar com os nossos inimigos enquanto é tempo, enquanto a gente está perto deles, porque quando a gente não estiver mais perto deles, aí é uma briga entre reencarnações e encarnações para que a gente possa se reencontrar com aquela pessoa ou com aquele espírito, para que a gente possa trilhar na luz com mais liberdade, tá bom? Eu vou agora trazer aqui o André para fazer as vibrações. Agradeço muito a vocês, né, pela recuperação, pelas vibrações, para que vocês possam efetivamente receber todo o meu amor e um beijo no coração de cada um por tantas vibrações, tá bom? Agora fica aí a reflexão, eu vou ficar aqui no cantinho, eu vou trazer o Mestre Jesus para dar uma boa forcinha aqui pro André e a gente já já se vê de volta aqui. Até já. Boa noite, meus amigos. Num clima de conciliação, né? Dessa palestra maravilhosa da Lu, possamos nos concentrar, fechando os nossos olhos, pensando nesse Mestre Jesus que está aqui na nossa tela, que possamos vibrar, vibrar pelo nosso planeta, pela paz entre cada país em guerra, que os países possam encontrar a melhor maneira de buscar a paz. Depois disso, vamos vibrar pelo nosso Brasil, que o nosso país consiga buscar um caminho de progresso consistente, de educação, de segurança, que os nossos dirigentes parem de ficar procurando o benefício próprio e busquem o benefício do país. Vamos vibrar também agora, todos juntos, pelos hospitais, por aqueles leitos que estão sozinhos nesse domingo à noite, que Jesus possa ir lá e abraçar a cada um dos doentes, desejando o bem, desejando a paz, dando esperança a cada um deles. Vamos vibrar por toda a equipe médica também, que se dedica tanto, que se dedica uma vida inteira em busca da saúde, de cuidar da saúde dos outros. Vamos vibrar também por todos aqueles encarcerados que estão solitários, necessitando de uma nova oportunidade. Que eles possam encontrar em Jesus o arrependimento ainda em vida e buscar assim a conciliação com o seu caminho, encontrando um caminho de paz e de melhoria contínua. Vamos vibrar também por todas aquelas pessoas que estão se sentindo sozinhas hoje, aqueles idosos que estão solitários, se sentindo sozinhos, sem ninguém. Que eles possam se sentir abraçados hoje, que eles possam se sentir amados hoje, com a nossa vibração, com o nosso amor. Vamos pedir também, Jesus, por todos aqueles que estão na rua, sem ninguém, por todos os motivos possíveis, que nesse momento se sintam abençoados, se sintam protegidos, se sintam amados. E com o nosso coração todo cheio de amor,
Vamos vibrar por todos que estão passando por doenças complicadas, crônicas, como câncer, um Alzheimer, tiveram AVCs, Parkinson, e todas essas doenças que são difíceis, que necessitam de muita paciência, que necessitam de muito amor e compreensão de todos da família. Vamos pedir também que os nossos amigos aqui vibrem por todos os nomes que estão na nossa live. Que cada um receba no seu coração, na sua alma, as bênçãos do Mestre Jesus. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão passando por transtornos mentais, por dificuldades como depressão, ansiedade e todas as outras situações da mente. Que Jesus, nesses instantes, possa abençoá-los, dando força, guiando para a busca da paz. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos. Vamos vibrar por aqueles que precisamos conciliar e, se possível, ainda em vida. Que Jesus os abençoe, que Jesus os ame e que nós possamos retirar um pouco da mágoa que sentimos, que possamos ver de outro modo, procurar entender o outro lado para que possamos nos livrar da mágoa o quanto antes. Vamos vibrar também pelos nossos familiares e amigos, abençoando, amando, pedindo as melhores bênçãos de Jesus para cada um dos nossos familiares. E por fim, vamos vibrar pela nossa casa. Que a luz branca do Mestre Jesus entre em cada cômodo, purificando cada ambiente, permitindo a limpeza da nossa casa, do nosso lar. Protegendo o nosso lar de visitas não desejadas. E agora, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo que a nossa semana seja de aprendizado, de luz, e que possamos ser uma luz na vida dos outros. E com tudo isso, reforçamos o nosso pedido pela Lúcia, pela Lucimara, que possamos desejar a todas elas o melhor dos nossos corações, o melhor de nossa alma. E com muita gratidão, encerramos por hoje e pedimos proteção pela nossa semana. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Bom, minha gente, uma noite excelente, uma boa semana. Essa foi minha última palestra do ano. Se Deus quiser, ano que vem voltamos com força total. Ainda vem com vibração ainda esse ano, mas de palestra mesmo foi a última. Espero que tenha sido boa para que vocês possam refletir bastante. André, obrigada pelas vibrações que vocês fizeram, muito especialmente para nós. A Lucimar está um pouco melhor, ela já está reagindo melhor, já tivemos boas notícias dela também. Então isso só nos traz mais fé, né, André? Só nos traz mais gratidão por todo esse trabalho. Tenham uma excelente semana, tenham tudo do melhor e a gente vai se vendo por aqui, tá bom? Beijos a todos Beijos. e uma boa noite.